Vamos em João 20, 25. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Tu és fiel, Jesus. A palavra de Deus nos diz: disseram, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vi o sinal dos cravos, nem suas mãos, e nem meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, não, de maneira nenhuma eu crerei. Ele disse: quem foi ele? Tomé. Tomé não acreditou, não teve a fé que o Senhor Jesus, ele tinha ressuscitado. Para ele crer, ele tinha que ver, ele tinha que tocar. A nossa fé, ela tem que ser totalmente oposta da fé de Tomé neste momento. Amém? Glória a Deus. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo. Isso foi Jesus falando, meus irmãos. Disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a do meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que possamos, meu irmão, confiar a cada dia no Senhor. No Senhor que está em tudo que fazemos. Se movemos nossa mão, o Senhor, Ele está no meio. Se a gente respira, claro que tem um ser supremo por trás de tudo isso, meus irmãos. Aleluia. Sabemos que Deus, Ele é onipresente, onisciente. Aleluia. Aleluia. Seguindo. Aleluia, Jesus. Tomé respondeu e disse: sim, Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Aleluia. Aleluia. Que possamos, meus irmãos, ter a fé de Abraão, como o Senhor manda ele sair do meio da sua parentela. Abraão, sem ter não estava, eu acredito que ele não estava preparado para ouvir aquilo do Senhor. O Senhor pede que ele urgentemente ele saia do meio da sua parentela e vá para uma terra que o Senhor irá mostrar a ele. E ele sai sem saber para onde vai, mas mesmo assim confia no Senhor. E Deus lhe direciona aos lugares certos, aos pontos estratégicos que o Senhor tinha para Abraão. Glória a Deus. Que a nossa fé, ela não venha a ser igual a de Tomé, que é preciso ver para crer, mas que possamos crer no Senhor, independente de qualquer coisa, meus irmãos.
Senhor, Ele se agrada daqueles que colocam a sua fé em prática. O Senhor, Ele se agrada daqueles que esperam nele com fé. Como a irmã falou, que o tempo de Deus, ele é melhor que o nosso. Às vezes a gente está esperando alguma coisa da parte do Senhor e a gente fica tão inquieto, tão ansioso, esperando e nada, mas não sabemos nós, e ao mesmo tempo sabemos, porque sabemos que Deus, o nosso Deus, Ele é tremendo e Ele faz aquilo que Ele quer, na hora que Ele quer, com quem Ele quer, que Ele não vai nos dar uma coisa que a gente está pedindo naquele momento, se não for para o nosso bem, porque Deus, Ele sabe todas as coisas. Aleluia. O nosso Deus, Ele é tremendo, irmãos. Que a nossa fé, ela venha a ser concretizada através de exemplos, como a gente vê que muitos foram curados em mesa de cirurgia sem ser preciso fazer cirurgia, meus irmãos, como o nosso irmão, que não se faz presente aqui hoje, já falou, já contou seu testemunho. Mas a nossa fé, ela não tem que ser baseada em coisas supérfluas, que não edificam. A nossa fé, ela tem que ser firmada nos propósitos do Senhor. Amém? Glória a Jesus. A minha fé, meus irmãos, eu acredito que ela é do tamanho do grão de uma mostarda. A fé, o Senhor fala que a fé, se a gente tiver fé do tamanho de uma mostarda, ela é capaz de mover montanhas. Aleluia. Deus é grande, Jesus. Aleluia. Peço que os irmãos abram em Lucas 17. Aleluia, Jesus. Glória. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Lucas 17, versículo 6. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Aleluia. O Senhor, Ele nos dá um pequeno exemplo. O que o Senhor quer dizer sobre o grão de mostarda? Um grão que é tão pequeno que, para a gente observar, tem que ser com uma lente, porque a olho nu é quase que impossível de ver. E considerado pelo Senhor como exemplo,
para uma fé que é capaz de mover montanhas, porque Jesus considera justamente esse pequeno grão de mostarda como um exemplo para uma fé pela qual pode acontecer grandes coisas. A nossa fé, se ela for do tamanho do grão da mostarda, o Senhor ele opera coisas que para o homem é impossível. Deus tem operado na minha vida, na vida da minha família, meus irmãos, coisa que para o homem era impossível. Na lógica dos médicos, a minha filha Luísa, ela ia nascer com síndrome de Down. Mas o Senhor, Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Acredito que o Senhor, Ele colocou essa prova em nossas mãos. Em nossas mãos, quando eu digo em nossas mãos, na minha mão e na mão da minha esposa, da irmã Simone, o dever de colocar a nossa fé em prática, buscar incessantemente a resposta do Senhor, e mesmo que a nossa fé fosse tão pequena, o Senhor Ele nos honrou de uma forma tremenda, para a honra e glória do Senhor. A nossa filha, ela é perfeita. Aleluia. Obrigado, Jesus. O Senhor tem operado através da nossa fé grandes maravilhas, o qual o dinheiro não pode comprar, o euro, a prata não pode substituir, meus irmãos. Porque não há dinheiro no mundo que pague a saúde de um filho, a saúde de um ente querido da gente, a saúde do nosso ministério. Isso porque colocamos a nossa fé em prática. Deus, Ele tem sido fiel, mesmo através das nossas orações, mesmo com a gente cheio de falhas, cheio de defeitos, errantes, o Senhor tem sido fiel para conosco. E tem operado maravilhas. Eu costumo dizer que o Senhor, Ele faz muito mais daquilo que nós imaginamos e muito mais daquilo que nós merecemos, porque nós não merecemos nada. Mas se clamarmos a Ele, se entrarmos no nosso quarto e fechar a porta, como está escrito em Mateus 6,6, diz que temos que buscar o Senhor em secreto e Ele publicamente nos honrará. Eu sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família, na vida do nosso ministério, meus irmãos, porque não é fácil. O pastor Antenor tem enfrentado lutas constantemente, não só luta física, como sair daqui para lugares extremos para pregar o Evangelho, como lutas espirituais, porque vida de pastor não é fácil. A gente, quando recebeu
um diagnóstico dos médicos sobre a nossa irmã Luísa. Ficamos um pouco apreensivos, pensando nas consequências que isso poderia trazer, e de imediato a gente já começou a clamar ao Senhor, buscar fazer campanha em nossa casa. Fizemos ali 7 dias de campanha. Eu já vim terminar essa campanha em Recife, porque a gente começou 7 semanas antes, só que aí a gente teve que ir antes para Recife, e eu tive que terminar lá essa campanha. Mesmo sozinho eu tive que terminar lá, colocando a minha fé em prática, porque eu sabia que o Senhor, mesmo minha fé tão pequena, a minha fé é do tamanho do grão de uma mostarda, o Senhor, Ele operou maravilhas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Em 1 João, capítulo 5, está escrito assim: capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que Ele fizemos. Aleluia. A campanha que a gente estava fazendo, a gente estava sabendo que o Senhor estava ouvindo a nossa súplica, a nossa oração. E se a gente estava sabendo que Ele estava ouvindo, sabemos que a gente ia alcançar o que a gente estava pedindo ao Senhor, que era a saúde da nossa fé. Eu sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Na minha casa, na minha família, no nosso ministério, meus irmãos, na vida de cada um dos irmãos. Sou grato louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. E eu sabia que ia dar tudo certo. Na sala de parto, eu comecei a louvar o Senhor. Era a irmã Simone na mesa da cirurgia, e eu sentado perto da cabeça dela e acariciando ela e louvando ao Senhor. Louvava, creia, um louvor do Osés de Paula, porque a gente sabia que, independente do que o médico falou, o nosso Deus, Ele não ia mudar. Ele não muda. Independente se para a glória do Senhor ela veio com saúde, mas se porventura, meus irmãos, se caso contrário tivesse acontecido, nosso Deus, Ele ia continuar o mesmo. Nosso Deus,
Ele ia continuar fiel. Ele ia continuar verdadeiro. Não é porque aconteceu A ou B que o nosso Deus deixa de ser o Deus. O nosso Deus não vai deixar de ser Deus. E Ele é fiel com a sua própria palavra. Por isso que Ele diz que se a gente sabe que Ele nos ouve, a gente sabe que Ele vai atender às nossas petições. Agora, para isso a gente tem que colocar a nossa fé em prática. Amém? Eu queria finalizar com o louvor que eu louvei enquanto a irmã Simone estava sendo cirurgiada. Amém? Aleluia. Jesus. As horas já se avançam, mas eu creio que dá tempo.